Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo de petição inicial. A petição inicial que eu escolhi hoje é de uso capião. Essa petição ela foi cobrada no exame 7 da FGV. Então já faz algum tempinho. Hoje não sei se a OAB cobraria uso capião, mas a uso capião ela é uma ação que a gente vê bastante também na prática jurídica no escritório de advocacia. Apesar de saber que hoje a gente tem a possibilidade de fazer a uso capião extrajudicial, ainda a gente tem que pensar que muitas vezes eu vou precisar sim da uso capião judicial. Então eu vou trazer para vocês agora a questão lá do exame 7. Diz o seguinte: Norberto da Silva é uma pessoa desprovida de qualquer bem material e adquiriu de terceiro há 9 anos e meio a posse de terreno medindo 240 metros quadrados em área urbana, onde construiu uma moradia simples para sua família. O terreno está situado na rua Cardoso Soares, número 42, no bairro de Lírios, na cidade de Condonópolis, no estado de Tocantins. São seus vizinhos do lado direito, o Carlos, do esquerdo, o Ezequiel e de fundos, o Edgar. A posse é exercida ininterruptamente de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição. No último ano, o bairro passou por um acelerado processo de valorização, devido à construção de suntuosos projetos imobiliários. Em razão disso, Norberto tem sido constantemente sondado a se retirar do local, recebendo ofertas de valor insignificante, já que as construtoras alegam que o terreno sequer pertence a ele, pois está registrado em nome de Cândido Gonçalves. Norberto não tem qualquer interesse em aceitar tais ofertas. Ao contrário, com 72 anos de idade, viúvo e acostumado com a vida na localidade, ele demonstra desejo de lá permanecer com seus filhos. Por não ter qualquer documentação oficial que lhe resguarde o direito de propriedade do imóvel, Norberto procura um advogado a fim de que lhe seja intentada a medida judicial. Portanto, elabore a peça processual cabível. Linha do tempo também aqui, já contei para vocês, mas é uma linha do tempo fácil de identificar. A gente vê que é uma história que está sendo contada, que não tem nenhuma fase processual antes, então eu tenho que ingressar, tenho que propor a petição inicial. Que nesse caso, fica muito claro que se trata de uma petição inicial lá do direito das coisas, né? A gente sempre separa os grandes blocos dentro do direito civil e eu sei que eu tenho a parte geral do direito civil, eu sei que eu tenho a parte de família, a parte de sucessões, de responsabilidade, obrigações, contratos, CDC, e tem o direito das coisas. E a OAB, ela gosta, né, da ação de uso capião, ação de reintegração de posse, então eu já consigo aqui mais ou menos identificar que é uma questão possessória. Mas para ter certeza na hora da prova, o que eu vou fazer? Vou usar o meu esquema. Né? Dentro do esquema de identificação da peça, o que eu tenho que saber? Quem é meu cliente? O Norberto. Né? E o que o Norberto quer? Tá a partezinha final, tá rosinha aqui e tá rosinha aqui, ó. Ele quer resguardar o direito de propriedade do imóvel. Então, o Norberto, ele quer a propriedade, ele quer resguardar o direito de propriedade. Então, eu estou falando em propriedade, eu estou falando em direito das coisas, aí eu tenho que identificar, mas propriedade, domínio, o que me dá o domínio, né? A reintegração de posse, a manutenção da posse me garante a posse, mas o domínio, a propriedade, o que me garante? É a uso capião, né? Por que motivo que ele quer resguardar a propriedade? Qual é o motivo central? Qual é o tema central? E aí, se eu não lembrar, eu faço uma segunda leitura, que eu já deixo em amarelo aqui e já deixo em amarelinho lá na peça também, para que a gente possa identificar os principais pontos da tese jurídica. Então vejam, o que está em amarelo aqui quando eu estou lendo a minha peça? Que ele adquiriu de terceiro há 9 anos e meio a posse de um terreno medindo 240 metros quadrados em área urbana. E o que ele fez ali? Construiu a sua moradia para ele e para sua família. O que mais que está em amarelo? Que a posse ela é exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica, sem qualquer oposição. E as pessoas que querem ali construir, das imobiliárias, né, as construtoras, o que elas estão dizendo? Olha, você não é dono disso aí. Quem é dono disso aí é o Cândido Gonçalves, porque a escritura está no nome dele.
né? Está registrado no nome dele, né? E aí o teu cliente, que é o Norberto, fica dizendo, olha, eu tô com 72 anos, eu já moro aqui com a minha família há muito tempo, e eu não pretendo sair daqui, eu quero ficar aqui, então eu preciso que resguarde a propriedade. Então o tema central, o motivo, é o que eu pintei em amarelo, e o que meu cliente quer é o que está em rosa. E aqui aparece novamente no meu esquema de peça. Então tá aí, resguardar o direito de propriedade, por quê? Porque ele adquiriu o terreno há 9 anos, mora com a sua família, o terreno está registrado no nome de terceiro e Norberto quer permanecer morando lá com os filhos, então ele quer resguardar que não seja retirado do local. É uma petição inicial, já falamos, e a princípio me parece que não tem tutela de urgência e nem caberia aqui uma tutela de urgência. Mas a questão, se tivesse algo urgente que ele precisasse fazer, a questão deixaria isso muito claro para vocês. Então, dito isso, agora eu vou estruturar a minha peça. Quem é meu cliente? Norberto. Quem é o autor da ação? Norberto. Contra quem eu vou propor essa ação? Bom, tem um proprietário registral, né, que é o Cândido. A questão diz, existe um proprietário registral, o Cândido é o proprietário registral. Então a ação é contra o Cândido. Qual é a ação? Bom, é uso capião. E o fundamento? Se eu tenho dúvida, eu não consegui identificar ainda que é um uso capião, que é uma uso capião, onde é que eu vou, como é que eu vejo? Vai lá no índice sistemático, identifica onde é que está o direito das coisas, né? Naquela primeira divisão. Chegou no índice sistemático, vai ali e identifica o que é, aonde é que está escrito ali, que é alguma coisa sobre propriedade, sobre domínio. Ou vai lá atrás no índice alfabético, no índice remissivo, procura onde é que fala em posse, propriedade, vê quais são os artigos que fala para você conseguir se localizar. Vou dar um pause aí, né? Dar um pause de 5 minutinhos, cronometra aí e vê se tu acha lá. E daí depois a gente volta e identifica a tua tese jurídica. E aí, achou? Eu achei no meu índice sistemático, olha ali, vou colocar na tela ali, eu achei o quê? Achei direito das coisas da propriedade. E dentro da propriedade, o que tem ali que a gente viu? A propriedade em geral, as disposições preliminares, né? Até a uso capião. Olha ali, ó, da uso capião, artigo 1238 a 1244. Vou lá, vou ler do artigo 1238 a 1244 e vou alcançar ali no 1240, que eu também vou colocar para você aí na tela o artigo 1240 e olha só o que diz embaixo do artigo 1240. Remete ao artigo 183 da Constituição Federal. Então, aquilo que a Pro sempre fala, né? Vou fazer uma prova de direito civil, eu vou estar com o meu Código de Processo Civil, vou estar com o meu Código de Direito Civil, vou estar com o CDC e vou estar com a Constituição aberta. Esse sempre. E além disso, as leis, algumas leis específicas que a gente já falou delas, está lá no início das nossas aulas, a gente já falou as leis específicas que cobram. Neste caso, o que eu tenho que falar aqui? O que eu vou falar, né? Eu vou falar dos fatos. Eu tenho que mostrar para a banca que eu tenho conhecimento que o Norberto, ele está atingindo todos os requisitos para poder pedir a uso capião. Por exemplo, o imóvel tem até 250 metros quadrados. Vamos lá, vamos pegar o 1240. Vamos pegar, eu vou pegar aqui na internet e você pega ali no teu VAD, o artigo 1240, né? Olha lá o que diz o artigo 1240, que tem que estar bem especificado na minha prova, né? Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados. A questão não diz que o imóvel tem até 240? Exatamente para te mostrar que então cabe a uso capião. Por 5 anos ininterruptamente e sem oposição. O Norberto tem por 9 anos e meio, ininterruptamente e sem oposição, utilizando para a sua moradia e de sua família. O Norberto utiliza para a moradia dele e da família. Adquir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano e rural. Então, todas essas informações estão na questão. A questão disse exatamente isso para vocês. Então, eu vou dizer, nos termos do artigo 1240 do Código Civil, né,
o Norberto, o autor, né, tem sim direito a uso capião, o imóvel, haja vista que o imóvel tem 240 metros quadrados, é usado de forma mansa, pacífica, sem interrupção, por 9 anos e meio. Para quê? Para a moradia dele e de sua família. E o Norberto não possui outro imóvel. Dito isso, né, eu já estou explicando que, na situação, a ação de uso capião é esta e o fundamento é o artigo 1240. E como eu mostrei embaixo do meu código, a gente está olhando aqui na internet, mas eu mostrei para vocês antes no código, se remete ao artigo 183 da Constituição Federal. Então é importante, né, que eu coloque que a essência da essência do uso capião, a gente tem mania de falar do uso capião, né? A essência da uso capião é o quê? É a função social da propriedade. Né? É que a Constituição Federal, ela preza a função social da propriedade. Né? Ela quer que a propriedade seja produtiva, ela quer que a propriedade sirva, né? Que não fique ali. Então, o que eu preciso colocar? Que o caput do artigo 183 da Constituição Federal também assegura, né, o direito ao uso capião. Por quê? Porque tem que atingir a função social da propriedade. Né? Vamos abrir, querem conferir lá? Artigo 183 da Constituição, que já está ali. Aí, ó. Mesma coisa. A mesma coisa que diz o artigo 1240 está no artigo 183. Então, são meus dois fundamentos. E claro que eu vou linkar exatamente o que está escrito no 183 da Constituição e o que está escrito no 1240 do Código Civil com o que a questão me diz. E vou dizer sim, tem direito, assim comprovado que ele tem a posse mansa, pacífica, que o imóvel está dentro da metragem exigida, que é para moradia, ele não tem outro imóvel, é uso capião. Eu achei essa prova uma prova muito tranquila de fazer, porque o fundamento é bem simples, né? Não é tão extenso, e é basicamente artigo 1240 e artigo 183 da Constituição Federal. Então, no nosso esquema da prova, esquema da peça, ó, qual é a minha tese jurídica? Imóvel de até 250 metros quadrados, utilizado como moradia, posse mansa e pacífica, inexistência de outro imóvel. Pronto. Né? E aí até coloquei no finalzinho a finalidade útil da propriedade. Então, de tese de direito, do direito da uso capião, é isso aí. Né? Só que a questão, ela me traz outras duas informações importantes. Né? Ela traz a idade do seu Norberto, ou seja, o seu Norberto tem 72 anos, e o seu Norberto, bem no início da questão, diz que ele é uma pessoa desprovida de recursos, né? Então já me dá a entender que eu tenho que colocar lá que o seu Norberto é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Por quê? Porque ele não tem recursos, né? Ele se enquadra dentro do artigo 98 do CPC, que é o artigo que fala da assistência judiciária gratuita, e ele tem uma tramitação preferencial, porque ele se enquadra, né, como idoso. Então, a gente tem que aplicar a tramitação preferencial do Estatuto do Idoso. Então, esses seriam os meus fundamentos, né, da minha estrutura. E aí, então, eu vou estruturar a minha peça. Vamos lá. Artigo de estrutura de peça 319. Inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Então, dentro do meu inciso 1º, né, o que eu tenho que colocar? Juízo. A gente sabe que quando se fala em juízo competente, qual é o juízo competente, eu tenho sempre que lembrar do artigo 46 do CPC, 47 do CPC, 48 do CPC e a exceção à regra, que é o artigo 53 do CPC. Então, quando se fala em imóvel, eu estou buscando a propriedade deste imóvel. Qual é o foro competente? É onde está localizado o bem. E a questão aqui diz, vamos ver qual é a cidade que diz a questão aqui, deixa eu puxar minha folhinha aqui, é Condonópolis, Tocantins. Então, o meu juízo aqui é Condonópolis, Tocantins, por força do artigo 47 do CPC. Bom, identificado isso, quem é que eu vou colocar no polo ativo e no polo passivo? No polo ativo é o Norberto, meu cliente, com toda a qualificação do artigo 319, e no polo passivo é o Cândido, é Cândido, né? É Cândido, que é então o proprietário registral lá do imóvel. Então eu vou ter que colocar toda a qualificação do 319. Vamos olhar lá o que diz o 319. Aí, ó.
nomes, pré-nomes, estado civil, existência de união estável, RG, CPF, endereço eletrônico, residência, enfim. Bom, que informação que a questão tem? Nada. A única coisa que eu tenho de informação é que o Norberto é residente domiciliado na rua Cardoso Soares, número 42, lá no bairro Lírios de Codonópolis. Essa informação eu posso colocar na minha prova. O estado civil do seu Norberto eu tenho, está escrito ali que ele é casado, que ele é viúvo, tem o estado civil. A profissão do seu Norberto tem, o RG, o CPF. As informações que eu não tenho, eu vou colocar o quê? Norberto, por exemplo, profissão, pontinhos, né? Cândido eu tenho? Não tenho. Estado civil do Cândido? Não tenho. Estado civil, pontinhos. Enfim, todos os requisitos, todas as exigências do inciso 2º do artigo 319, eu vou colocar aqui com a informação pontinhos. Então, eu vou colocar aqui o Norberto Silva, todas essas informações com pontinhos, salvo a residente domiciliado na rua Cardoso Soares, número 42, bairro Lírios, na cidade de Rondonópolis, Tocantins. Vem respeitosamente, que aqui no meio, né, perante este juízo, né, propor ação de uso capião em face de Cândido, todas as informações que são exigidas, certo? Fatos. Inciso 3º, fatos e fundamentos. Os fatos, um breve resumo com aquelas principais informações do que a gente clipou ali, colocou, pintou de amarelinho, né? Explicando então que ele tem a posse mansa, pacífica, que ele comprou lá o imóvel há 9 anos e meio, que ele tem 72 anos, que ele não tem outro imóvel, que ele mora ali com a sua família, todas aquelas informações. E o que me importa? O que importa para a banca? Os fundamentos, né? E aí, como fundamentos, eu vou colocar o artigo 1240 do Código Civil e o 183 da Constituição Federal. Esse é o fundamento da propriedade, para resguardar a propriedade do Norberto, da usucapião. Mas eu não posso esquecer que eu tenho como fundamento também a assistência judiciária gratuita, lá do artigo 98 do CPC. Então, eu vou ter que trabalhar com o artigo 98 do CPC, abrindo aqui para vocês, explicando, olha, deixa eu voltar aqui, o Norberto, ele é uma pessoa pobre nos termos da lei, fazendo jus, ó. Artigo 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeiro, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Então, a questão diz, o Norberto é desprovido de recurso, ele tem dinheiro, ele não tem dinheiro para arcar com as custas e honorários advocatícios. Então, eu vou explicar, né, que o autor é considerado insuficiente nos termos da lei, artigo 98, e posso usar também o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 74, se não me falha a memória. Antes de falar, vamos ter certeza, né? Que também garante que a todos é garantido o acesso à justiça, né, independentemente de ter condições de pagar as custas ou não. Deixa eu colocar aqui. Artigo 5º, inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, já está aí comprovado, então, a assistência judiciária gratuita. Então, além desse fundamento aqui, eu vou fazer o fundamento, vou ter que trazer o fundamento da assistência judiciária gratuita. E o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso tem uma lei específica? Tem, já trabalhamos lá no início das nossas aulas, as leis especiais, as leis específicas que a OAB cobra, e sim, o Estatuto do Idoso tem uma lei, que é a Lei 10.741 de 2003. Tá meio amontoado aqui, mas dá para enxergar. Então, eu posso buscar no meu índice sistemático ou no meu índice remissivo, Estatuto do Idoso, posso buscar lá nas leis que eu já clipei lá no início, né? Ou posso buscar como estatuto, que alguns códigos também têm como estatuto, e aí o que me garante o estatuto? Que o idoso, ele tem tramitação preferencial. Então, esse processo, ele vai tramitar de uma forma mais célere, em função da idade do seu Norberto.
Então, fundamento. E por que a gente tem que fundamentar? Eu não posso colocar só lá no pedido? Porque tudo que está no fundamento tem que estar no pedido. Tudo que está no pedido tem que estar no fundamento. Então, aqui dentro dos meus pedidos, eu vou ter que pedir a AJG também. Eu vou ter que pedir a tramitação preferencial. E vou ter que pedir o meu pedido principal, que é uso capião, que seja declarada a propriedade. Inciso 6º, as provas, e o inciso 7º, a audiência. Pronto, eu acho que esse inciso 7º aí do 319 não cabe. Por quê? Porque a uso capião ela não é possível de transacionar, né? Até porque a gente tem que chamar aí a União, o Estado, o município, para ver se eles têm, né, interesse na área. Então não tem como fazer transação. Por mais que às vezes ele pareça inócuo, e talvez nesse caso seja mesmo, a gente sempre, por estrutura, peca pelo excesso, mas não pela falta. Então, como o artigo 319, lá do inciso 1º, deixa eu botar ele aqui de novo na tela, do inciso 1º ao 7º, eu vou colocar todos eles. Coloco todos ali, coloquei o juízo, coloquei a qualificação, fato, fundamento, pedido, valor da causa, provas e a opção para audiência, né? Coloco igual, por mais que neste caso realmente eu não veja viabilidade alguma nele, mas a gente vai colocar, vai pecar pelo excesso e não pela falta, tá? Então, fiz a minha estrutura, volta lá para nossa estrutura da peça, nosso esquema da peça, né? Fiz a minha estrutura, certo? Então, eu já identifiquei o pedido de AJG, já identifiquei o pedido de tramitação preferencial, de provas e de audiência. A gente sabe que para fechar a relação processual, aqui a angularização, eu preciso da citação. Eu preciso chamar ao processo, eu preciso dar conhecimento ao processo para outra parte. E quem é? Bom, a gente já sabe que existe um proprietário registral, que é o Cândido. Então eu vou lá, vou chamar o Cândido, vou pedir a citação do Cândido ao processo. Daí tá tudo certo. Só que quando se fala em uso capião, né, quando se fala nesse tipo de ação, a própria lei, né, o próprio Código Civil, ele me diz que eu tenho também que citar, né, para integrar ali, para dar conhecimento dessa ação, os confinantes. E a questão traz, né, ali, cadê os confinantes? Ele diz o nome dos confinantes, né, inclusive, aonde? A Carlos, Ezequiel e Edgar. Né? Então, eu tenho que citar os confinantes conforme a questão fala. Então, a citação do Cândido é uma e a citação do Carlos, do Ezequiel e do Edgar é outra. Né? Eu não posso esquecer também, e aí depois a gente, tudo que for de citação também procura no índice lá do CPC, que vai encontrar todas essas informações. Quando eu falo em citação em uso capião, eu tenho que pensar também que tem Estado, município, União, existe a Fazenda Pública que eu tenho que saber se a Fazenda Pública tem, né, interesse nessa propriedade, nesse terreno. Então eu tenho que pedir que seja, né, intimada a Fazenda Pública, né, então União, Estado, Distrito Federal, para que se manifeste se tem interesse com relação a essa propriedade. Daí eu coloquei ali para vocês também, intimação da Fazenda Pública. E também a intimação do Ministério Público. Né? Então, nessa ação, eu tenho citação do Cândido, tenho citação dos confinantes, eu tenho intimação da Fazenda Pública, eu tenho intimação do Ministério Público, tudo antes de fazer meu pedido principal. E qual é o meu pedido principal? A procedência da ação para que seja declarada a propriedade para o autor, que é o seu Norberto. Né? Então, meu pedido principal é esse, só que até chegar na procedência da ação, vocês veem que eu tenho muita coisa que eu tenho informação, eu não posso esquecer. Então, para a gente poder fazer, né, o treino, depois eu vou pegar e vou separar todas essas informações, intimação, citação, vou ler os artigos de intimação, vou ler os artigos de citação, vou clipar no código, porque ali vocês vão ter informações importantes não só para esse tipo de ação, mas para várias outras que vocês vão enfrentar na carreira de vocês, tá? E na prova também, que a gente corre o risco, né? E aí, essa questão em específico, ela também traz para vocês das testemunhas, né? Que esses
confinantes também, eles são testemunhas de que o seu Norberto mora ali há 9 anos e meio, tem essa propriedade há 9 anos e meio. Então eu até deixei ali embaixo como formalidades da peça, essa peça também tem informação de testemunha, porque a questão traz essa informação para vocês. E, por fim, inciso 5º, que está aqui, né, que já fugiu da nossa angularização aqui, já tá misturado aqui, que é o valor da causa. E o valor da causa na ação de uso capião é o valor do imóvel. E sempre que eu tiver dúvida com relação ao valor da causa, eu vou lá para o artigo 292 do CPC e vou tirar as minhas dúvidas lá, que lá eu tenho todas as informações para o valor da causa, tá certo? Então, dito isso, qual é o meu próximo passo agora? Agora, eu já identifiquei que é uma petição inicial, eu já identifiquei toda a estrutura do artigo 319, eu já identifiquei as minhas teses jurídicas, já coloquei ali, já resumi, agora eu vou produzir. Então, já tenho o meu esquema, já tenho o meu rascunho e agora eu vou fazer a produção da peça para passar limpo. E eu preciso fazer esse treino. A gente sabe que é importante o treino para que eu consiga, amanhã, depois, ter essa agilidade na hora de fazer a prova. Então não adianta só ouvir aqui, pesquisar aqui. Não, eu tenho que treinar, tenho que escrever, tenho que cuidar da letra, né? Não que nem a minha, vocês cuidam de vocês. Né? A minha não precisa cuidar. Tá? Então, bora lá, bora treinar? Dito isso, pego agora minhas folhinhas e vou fazer a peça, vou trabalhar, vou treinar. Por quê? Porque o treino vai me levar à aprovação, com certeza. Tá certo, pessoal? Então, bora treinar. A aprovação é de vocês e eu encontro vocês no próximo módulo.